informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 27 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Medida para o pagamento parcelado do Fundo Rural pode caducar. Operação Deriva 2 desmontou a aviação agrícola irregular, também em Mato Grosso do Sul. Ouvidor da FUNAI pediu investigação de indígenas e ONGs na região de Dourados. Índios de Mato Grosso do Sul tentaram invadir fazenda no Paraná. E a ponte na região do Barro Preto foi interditada para a reforma. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana na região de Dourados começa chuvosa durante o dia e a noite, de acordo com as previsões meteorológicas. O clima-tempo prevê até 25 milímetros, temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com preços estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133,00 pela arroba do boi gordo à vista. No friboi de Ponta Porã, R$ 136 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista. O friboi ofertou R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semenbar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semenbar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece a fixação por Estado
dos preços mínimos na aquisição de produtos agropecuários. A autoria do deputado gaúcho Covatti Filho, coordenador de política agrícola da Frente Parlamentar da Agropecuária. O texto altera o Decreto-Lei 79, de 19 de dezembro de 1966, que instituiu normas da política de garantia de preços mínimos e diz que os preços mínimos deverão ser fixados por Estado, observados os custos de produção locais. Atualmente, os valores são fixados pelo Conselho Monetário Nacional a partir do custo médio variável de produção, bem como o preço de importação do produto, eventualmente. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é responsável pelo levantamento desses preços e custos de produção. Acatando a recomendação da Comissão de Ética do PMDB, o presidente do partido, o senador Romero Jucá, decidiu expulsar da legenda a também senadora Cátia Abreu do Tocantins. A ex-ministra da Agricultura no governo de Dilma Rousseff foi punida por suas críticas recorrentes ao partido e ao governo do presidente Michel Temer. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, projetou que as exportações de milho do Brasil em 2017 deverão atingir 33 milhões de toneladas, acima dos 30 milhões estimados no início de novembro, afirmou o diretor-geral Sérgio Mendes. A revisão para cima se deve à seca no leste europeu que eleva a procura pelo produto do Brasil, explicou o Mendes. Entre os associados da ANEC estão gigantes do agronegócio como a ADM, Cargill, Louis Dreyfus, Amage, entre outras. Uma juíza da Vara Civil de Sertanópolis, no Paraná, ratificou uma decisão que deferia pedido de recuperação judicial da trading de grãos Seara Agronegócios, que negocia soja e milho. O anúncio vem após uma decisão de julho que havia paralisado o processo para a realização de uma perícia técnico-contábil devido a alegações de credores de que a empresa havia falsificado informações financeiras. A Seara, que tem como maior credor a cooperativa norte-americana CHS, estava entre as 10 maiores negociadores de grãos no Brasil quando entrou com pedido de recuperação judicial em abril para reestruturar 2 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas. A companhia deve 218 milhões de dólares à CHS. A unidade do banco holandês Rabobank, o grupo suíço Credit Suisse e a subsidiária brasileira da Bung também estão entre os credores. A Operação Deriva 2, voltada ao combate de irregularidades na aplicação de agrotóxicos por empresas de aviação agrícola, já contabiliza 2 milhões e 900 mil reais em multas e 23 aeronaves interditadas. A operação foi deflagrada na última segunda-feira e teve ações até a sexta-feira passada. A fiscalização aconteceu simultaneamente nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, sob coordenação dos Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e estaduais. Em Mato Grosso do Sul, nos 2 primeiros dias de operação, 13 aeronaves foram interditadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, sendo que uma delas acabou apreendida criminalmente pela Polícia Civil. 9 empresas foram fiscalizadas e 8 autos de infração foram expedidos, totalizando R$ 1.865.000 em multas. As aeronaves interditadas apresentavam problemas como falta de documentação e irregularidades na manutenção dos aviões agrícolas.
investigar indígenas e ONGs, as organizações não governamentais, que estariam atraindo para conflitos mulheres, crianças e idosos em Mato Grosso do Sul. Esse foi o pedido feito pelo ouvidor da FUNAI em Brasília, Marcelo Augusto Xavier da Silva. O pedido de providências persecutórias foi feito por escrito à Polícia Federal por Marcelo Augusto, que também é delegado da Polícia Federal. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. O ouvidor também pediu ao Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para realizar fiscalização ostensiva em regiões onde índios da etnia Guarani-Kaiowá reivindicam posse de terras em propriedades rurais, impedindo então a entrada deles nessas fazendas. Ele afirmou que mulheres, crianças e idosos são arregimentados por ONGs para aumentar o contingente de pessoas nas invasões, além de levá-los aos locais ocupados. O ofício enviado à Polícia Federal foi uma resposta à comunicação enviada pelo coordenador regional da FUNAI em Dourados. Um mês antes de enviar o ofício, Marcelo Augusto Xavier trabalhou como assessor da CPI da FUNAI do INCRA, que pediu o indiciamento de antropólogos, indigenistas e procuradores da República. Em resposta à situação exposta, o presidente da FUNAI, Franklin Berger de Freitas, afirmou não ter conhecimento do ofício e que ele não reflete a posição do órgão. Ele prometeu também analisar e anular o documento, além de afirmar que não é papel do ouvidor acionar a polícia, e sim receber os pedidos dos indígenas para que sejam solucionados. Os municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, voltaram a sofrer com questões das invasões indígenas nos últimos dias. Uma propriedade rural entre as duas cidades foi invadida na semana passada por índios que teriam saído de Mato Grosso do Sul. Os produtores, porém, reagiram à invasão na tentativa de fazer a reintegração de posse por conta própria. Eles desmontaram as barracas e obrigaram os indígenas a deixar a área. A fazenda invadida é de propriedade da empresa Mate Laranjeira, que já possui uma parte de suas terras ocupada nas proximidades. Estiveram presentes, além dos agricultores locais, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Fronteira e o Corpo de Bombeiros. Um representante da FUNAI também esteve no local e levou os índios de volta à sua tribo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pediu apoio de deputados e senadores para a elevação do imposto de importação da borracha natural. A entidade quer o retorno da alíquota de 14% e a inclusão do produto na lista de exceção à tarifa externa comum. O presidente da Comissão Nacional de Silvicultura e Agrosilvicultura da CNA, Walter Rezende, se reuniu com o presidente das Comissões de Agricultura do Senado, Ivo Cassol, da Câmara, Sérgio Souza, e da Frente Parlamentar de Silvicultura, deputado Nilton Cardoso Júnior, e entregou um ofício com o pleito dos produtores. A atuação da CNA fez com que, em 2016, a Câmara de Comércio Exterior subisse o imposto de 4% para 14%, mas a medida valeu apenas por um ano e venceu no mês passado. Assim, a CNA quer a volta dessa alíquota para evitar prejuízos aos seringueiros com a entrada da borracha importada, principalmente da Ásia. O Brasil já embarcou até outubro 50 milhões de toneladas de soja para a China. Nilson Leitão, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, comentou sobre a votação da medida provisória 793, que institui a regularização da dívida do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural, o FUNRural, e traz novas perspectivas para o pagamento no próximo ano. Na quinta-feira, a MP entrou na pauta de votação da Câmara dos Deputados, porém não houve quórum para avançar com as discussões. Segundo Leitão, partidos de esquerda como o PSOL, o PT, PCdoB e PSB obstruíram a votação, alegando que a MP beneficiaria somente grandes produtores. Argumento que, para o deputado, não é verdadeiro, pois qualquer produtor que vende seu produto para a indústria tem que recolher o FUNRural. A sessão foi remarcada para hoje, para uma votação que deve acontecer no máximo amanhã pela manhã na Câmara dos Deputados e no Senado no período da tarde. Só então a medida provisória segue para ser sancionada pelo presidente Temer para ter validade em 2018. Mas se a medida provisória não for votada, ela pode caducar e, nesse caso, os parlamentares terão que buscar outras alternativas
como um projeto de lei ou até reeditar uma nova medida provisória, possibilidades que podem esbarrar em questões legais. Para Nilson Leitão, até essa terça-feira, a batalha pela aprovação da MP 793. O crescimento do PIB, volume do agronegócio, está estimado em 6,3% nesse ano, considerando-se informações disponíveis até agosto, segundo indicou pesquisa do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária. O impulso vem do ramo agrícola, que deve registrar aumento de 9,2% em 2017, visto que para a pecuária a estimativa é de queda de 0,4%. Apesar do expressivo crescimento em volume, 2017 foi marcado por forte queda nos preços para os produtos do agronegócio, o que, por sua vez, pressiona a renda do setor. Na comparação de janeiro a agosto de 2017, com o mesmo período do ano passado, o decréscimo nos preços médios do agronegócio é de 9,5% em relação aos da economia como um todo. Então, considerando-se as informações disponíveis até agosto, estima-se retração de 3,8% no PIB do agronegócio brasileiro. Pesquisadores do CPEA alertam que, enquanto o momento de queda dos preços relativos ao agronegócio expressa a perda de renda da produção do setor frente à média da economia, esse contexto tem impacto positivo sobre a economia e a sociedade. Produzindo mais a preços menores, o setor contribui com o maior abastecimento, com a geração de vendas e o controle da inflação. Após um início de ano pouco estimulante, em que os volumes registrados ficaram negativos em relação a 2016, as exportações brasileiras de ovos férteis deslancharam. Nos últimos 8 meses, março a outubro, apresentaram sucessivamente em relação a idêntico período do ano anterior. Graças aos melhores resultados dos últimos 2 meses, a média mensal de 13 milhões e 200 mil unidades entre janeiro e agosto subiu para 18 milhões e 600 mil ovos férteis no bimestre setembro-outubro. Com isso, a média acumulada nos 10 primeiros meses de 2017 é quase 25% superior à registrada em idêntico período passado. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ponte do Laranja Doce no Barro Preto está interditada. A entrevista sobre o assunto é com o vereador Silas Zanata. Vereador, finalmente a obra da ponte do Barro Preto vai sair do papel. Bom dia, Cícero. É um prazer imenso estar falando com você. E sábado já foi interditado a ponte para já dar o início. E dentro de 10 dias, a empreiteira que ganhou a licitação já é para entregar a ponte. Até dia 10 do 12 já é para liberar para os produtores e para quem passar no local. Que tipo de serviço está sendo feito lá? Vai ser trocada toda a estrutura em cima, a parte de madeiramento em cima, já vão fazer com... A parte de baixo tem alguma peça que precisa ser trocada, ela vai ser pintada e emborrachada. A prefeitura, né? Essa ponte foi um pedido do senhor, segundo a prefeitura informou, né? E tem mais 2 pontes aí, né? De concreto para serem realizadas pela Secretaria de Obras. Sim, realmente já tem 2 também que vai ser feita, que é ali perto do Curral de Arame ali, e tem a da Vila São Pedro. E essa do Barro Preto, ela vai ser uma ponte de madeira, né? Então foi um pedido da gente já há uns quantos tempos para a executiva, para a prefeita Adélia, né? E junto com o prefeito Jean de Douradina, né? Tivemos a reunião junto, o vereador Rafael, né? Então ficou combinado o seguinte, né? O município de Dourados a prefeita fará a ponte do Barro Preto e o
o Jean vai fazer a da Estrada Velha da Formosa e do Travessão Torto, né, que são 3 pontos que faz divisa com Douradina. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente semana a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.